O preço da traição. Atenção! O que estás prestes a ler não é apenas uma história, é um soco no estômago, um espelho para a traição e um hino à resiliência. Antes de te perderes nesta narrativa de vingança, faz um favor rapidíssimo. Se gostas deste tipo de conteúdo, por favor, clica em gosto neste vídeo e subscreve o canal. O teu apoio é imenso. Agora, prepara-te. Já sentiste que, num dia, num segundo, toda a tua vida se transformou numa mentira? O salão de festas brilhava com ouro, prata e o aroma inebriante do poder. Lá fora, a cidade de Lisboa vibrava com a emoção de uma sexta-feira à noite, mas dentro do Hotel Tivoli, o mundo pertencia à elite da capital. Para a maioria dos convidados, era o evento da temporada, uma gala de caridade que prometia boa publicidade e, acima de tudo, as melhores fofocas. Mas para Lúcia Veiga, aquela noite seria a mais feliz da sua vida. Lúcia estava grávida de 6 meses, com os sonhos cheios de berços em tons pastel e pequenos sapatinhos. Tinha escolhido o vestido com semanas de antecedência, um design azul reluzente que envolvia perfeitamente a sua barriga, fazendo-a sentir-se pela primeira vez como uma rainha. O seu marido, André Fonseca, era uma estrela em ascensão no mundo da tecnologia, o tipo de homem para quem todos olhavam quando ele entrava numa sala. Ultimamente, ele andava distante, a trabalhar até tarde, com os olhos fixos no telemóvel. Mas Lúcia dizia a si mesma que era o estresse, a pressão de sustentar a família que crescia. Esta noite, pensou ela, será diferente. Esta noite irá lembrar-lhe quem somos, irá lembrar-lhe as nossas promessas. Mas o destino tinha outros planos. O mundo de Lúcia começou a tremer no momento em que ela chegou. Os elogios habituais pareciam forçados, os sorrisos desapareciam demasiado depressa. Viu a sua melhor amiga, Isabela Moreira, do outro lado do salão, radiante num vestido vermelho, a rir com um círculo de homens. Isabela sempre foi a alma da festa, bonita, magnética, a irmã que Lúcia nunca teve. Elas tinham crescido juntas, partilhado segredos e até se tinham mudado para a capital em equipa. Lúcia confiava nela para tudo. Na verdade, ela tinha confiado. Talvez por isso, ela não tenha percebido os primeiros sinais, as mensagens de texto tardias, as piadas internas, o misterioso perfume novo. Enquanto a noite avançava, Lúcia sentiu o seu bebê a dar um pontapé e obrigou-se a sorrir. André não estava em lado nenhum. Cada vez que olhava para a entrada, o seu coração enchia-se de esperança e depois desmoronava-se em decepção. Às 21h23, ele finalmente apareceu. Todo o salão de festas pareceu parar enquanto André entrava. Um príncipe moderno em todos os aspectos, smoking preto, queixo definido, a confiança de alguém habituado a vencer. Mas a sua mão não estava vazia. Pendurada no seu braço, deslumbrante e audaz, estava Isabela. O chão tremeu. O mundo de Lúcia focou-se de forma cruel. André não só estava atrasado, como nem sequer tinha vindo com ela. Ele tinha vindo com Isabela. Os murmúrios começaram imediatamente. Lúcia ficou parada, sentindo o seu rosto a arder e a garganta a fechar-se. Viu o seu marido e a sua melhor amiga cumprimentar o anfitrião juntos, posar para fotos, as suas risadas um pouco demasiado íntimas. Alguns convidados olhavam para Lúcia com pena, outros com deleite. Era o tipo de drama que estas pessoas adoravam. Uma traição transmitida em alta definição para todos desfrutarem. Alguém lhe tocou no braço. "Estás bem?" perguntou uma voz amável. Ela mal o conseguia sentir. Por dentro, ela estava a partir-se em 1000 pedaços afiados e brilhantes. Cada segundo parecia 1 hora.
Cada sorriso de Isabela parecia uma facada. Então, como se o universo quisesse que a humilhação fosse completa, o anfitrião chamou a atenção de todos. Senhoras e senhores, anunciou, por favor, deem as boas-vindas ao nosso convidado de honra, o senhor André Fonseca. O foco de atenção recaiu sobre André e Isabela. As câmaras brilharam. A visão de Lúcia tornou-se turva com as lágrimas. André sorriu, puxando Isabela para o seu lado. Obrigado por se juntarem a nós, disse, com uma voz suave e inabalável. Esta noite é sobre novos começos, sobre avançar para o futuro sem medo. Ele não olhou para Lúcia, nem sequer reconheceu a sua existência. Por um momento, a sala girou. Lúcia mal conseguia respirar. Queria gritar, atirar o copo, exigir respostas. Mas ficou ali, com a mão na barriga, a lutar para se manter de pé, enquanto o bebê se mexia lá dentro, a lembrar-lhe que ela não estava sozinha. Não, de verdade. As pessoas dizem que um coração partido se sente como uma facada. Não é verdade. A desilusão é mais fria, mais lenta, mais sufocante. Lúcia sentiu-se partir ao meio. A esposa confiante que acreditava nele para sempre, e a mulher destruída que acabava de ser deitada fora como uma velha decoração de festa. De repente, Isabela inclinou-se e sussurrou algo ao ouvido de André. Ele riu. Uma risada profunda e genuína que Lúcia não ouvia há meses. A câmara captou tudo. A mão de Isabela no peito de André. Ele a olhar para ela com adoração. A imagem perfeita de um casal apaixonado, exceto que essa mulher supostamente era a melhor amiga de Lúcia. Aquele homem supostamente era o marido de Lúcia. O choque percorreu o salão. Os amigos desviavam o olhar. Os estranhos olhavam abertamente. Alguns até tiravam fotos com os seus telemóveis, famintos pelo próximo grande escândalo para publicar online. Lúcia sentiu-se nua, exposta, como se todos os medos secretos que ela tinha estivessem a ser transmitidos ao mundo. Quase conseguia ouvir os títulos. Multimilionário abandona esposa grávida pela sua melhor amiga. Os tabloides a devorariam. As mãos de Lúcia tremeram enquanto ela agarrava a sua mala. Tentou sair, fugir, mas os seus pés não se moviam. Podia ouvir os murmúrios. Ela não está grávida? Como é que ele pôde? Eu sempre soube que a Isabela era um problema. A sala era um nevoeiro de rostos, todos os olhos nela, e ela sentiu-se presa, a afogar-se em vergonha, raiva e incredulidade. O seu telemóvel vibrou com mensagens. Estás bem? Onde é que estás? Mas Lúcia não podia responder. Estava demasiado ocupada a tentar não se desmoronar. Pensou no seu bebê, na vida que tinha construído, em todas as noites em que esperou que André regressasse à casa. Ela lembrou-se dos votos que eles tinham feito, das risadas que tinham partilhado, da esperança que ela sentia cada vez que imaginava o futuro deles. Agora tudo tinha desaparecido, destruído num único momento brutal. Naquela noite, o conto de fadas de Lúcia Veiga terminou. Mas o que ninguém naquele salão sabia, o que nem Lúcia sabia ainda, era que a sua história estava apenas a começar. 9 meses depois, o mundo iria lembrar-se de Lúcia por algo completamente diferente. Mas por agora, tudo o que ela podia fazer era lutar para se manter de pé enquanto o seu mundo ardia à sua volta. O passado e a revelação. Lúcia Veiga não nasceu rica, mas nunca se saberia pela forma como ela se comportava. Aos 27 anos, ela tinha aquela confiança suave que vem de sobreviver a mais tempestades do que alguém poderia imaginar. Crescendo numa pequena aldeia costeira no norte de Portugal,
Lúcia era filha de um pescador e de uma cozinheira de cantina escolar. A vida tinha sido simples, às vezes dolorosamente, mas deu-lhe uma resiliência inabalável, uma profunda bondade e uma esperança obstinada que ela nunca tinha superado completamente. As pessoas sempre disseram que Lúcia tinha uma alma antiga. Era a rapariga que levava para casa animais de rua, que ouvia mais do que falava e que sempre se lembrava dos aniversários, mesmo dos de pessoas que se esqueciam do dela. Aos 17 anos, a sua mãe morreu de cancro da mama, e Lúcia assumiu o papel de cuidadora do seu irmão mais novo. A perda quase a esmagou, mas também acendeu um fogo dentro dela. Ela nunca, jamais, desapontaria aqueles que amava. Depois da escola, Lúcia adiou os seus sonhos de universidade para trabalhar no café local. Cozinhava de manhã, mudava fraldas à tarde e lia histórias ao seu irmão à noite. Não era glamuroso, mas ela nunca se queixou. Em vez disso, guardou as suas ambições, prometendo a si mesma que as perseguiria assim que o seu irmão fosse suficientemente velho para se safar sozinho. A vida, como se viu, tinha outros planos. Quando Lúcia tinha 21 anos, o seu irmão alistou-se no exército e Lúcia finalmente permitiu-se respirar. Mudou-se para Lisboa para ter aulas numa escola, enquanto trabalhava como empregada de mesa num café no centro. Ela descobriu o seu amor pelos livros, pela aprendizagem, pelo burburinho da vida na cidade. Pela primeira vez em anos, ela começou a pensar no que queria, não apenas no que precisava para sobreviver. Foi então que ela conheceu Isabela. Isabela Moreira era tudo o que Lúcia não era. Rica, audaz, destemida e absolutamente magnética. Elas conheceram-se num workshop de escrita. E Isabela, com a sua risada contagiante e energia inesgotável, apegou-se a Lúcia de imediato. Lúcia, tímida e cautelosa, viu-se arrastada para o mundo de Isabela, de festas em telhados e exposições de galerias. As duas tornaram-se inseparáveis, irmãs por escolha, se não de sangue. Foi Isabela quem apresentou André Fonseca a Lúcia. Foi num evento de caridade no centro, numa fria noite de outubro, com a cidade a brilhar sob uma lua cheia. Lúcia sentia-se nervosa, escondida atrás dos seus caracóis, num vestido emprestado. Mas então André entrou, alto, carismático, com um sorriso que podia derreter glaciares. Ele era 10 anos mais velho, já bem-sucedido, já admirado, e de alguma forma, inexplicavelmente, ele a notou. André era tudo o que ela sempre tinha sonhado e nada do que ela pensava que merecia. Ele era amável e atencioso. Ele lembrava-se de como ela bebia café. Ele ligava só para lhe desejar boas noites. Durante um tempo, Lúcia esqueceu-se das suas próprias lutas. Durante um tempo, ela voltou a acreditar em contos de fadas. Eles namoraram durante 2 anos. André pediu-a em casamento no topo do padrão dos descobrimentos, com a cidade a brilhar lá embaixo. Lúcia disse que sim, com lágrimas a escorrer pelo seu rosto, a agarrar o pequeno anel de safira que ele tinha escolhido, porque combina com os teus olhos. O casamento deles foi um evento simples, apenas com amigos e familiares próximos, risadas, música e promessas sussurradas na escuridão. Lúcia trocou o seu avental de café por um emprego a tempo parcial numa livraria local. O seu lugar feliz, rodeada de histórias e esperança. Ela ainda enviava dinheiro ao seu irmão quando ele precisava. Ela ainda ligava ao seu pai todos os domingos. Ela queria ter filhos, mas André pediu-lhe para esperar, dizendo: "Vamos desfrutar um do outro por um tempo." Ela ouviu-o. Ela sempre o ouvia. Mas com o passar dos anos, as coisas começaram a mudar.
André tornou-se mais ocupado, mais frio. O seu trabalho engolia as suas noites e fins de semana. Lúcia começou a passar mais tempo sozinha. O seu mundo encolheu para as 4 paredes do seu apartamento no centro. A mulher que outrora sonhava com viagens, com aventura, com fazer a diferença, agora passava os seus dias a limpar e a esperar por um marido que raramente regressava à casa. A sua única tábua de salvação era Isabela. As 2 mulheres encontravam-se para tomar café todas as semanas, trocavam segredos e apoiavam-se uma na outra quando a vida se sentia demasiado pesada. Lúcia confiava em Isabela para tudo. As suas dúvidas, a sua esperança de que André voltaria para ela. Nunca lhe ocorreu que a pessoa em quem ela mais confiava a poderia trair tão profundamente. Quando Lúcia descobriu que estava grávida, ela ficou aterrorizada e encantada. Comprou pequenos sapatinhos e teceu mantas, leu livros de maternidade e deixou bilhetes esperançosos para que André os encontrasse. Por um momento, pareceu que o seu casamento podia encontrar o caminho de regresso. André ia às consultas médicas, pesava a sua barriga e falava de nomes para o bebê. Lúcia disse a si mesma que tudo ficaria bem. Mas, no fundo, ela sabia que algo estava errado. André estava distraído, distante, os seus olhos sempre noutro lugar. Lúcia culpava-se a si mesma. As suas inseguranças dispararam. Ela não era suficientemente bonita, ela não era suficientemente emocionante. Ela não era suficiente. Ponto final. Ela começou a vestir-se mais, a cozinhar as refeições favoritas de André, a fingir que não notava as marcas de batom nos seus colares ou o perfume que não era o dela. A maior fraqueza de Lúcia sempre foi o seu coração. Ela amava demasiado, perdoava com demasiada facilidade e confiava com demasiada profundidade. Ela acreditava em segundas oportunidades, na bondade das pessoas, no poder do amor para consertar o que estava partido. Isso era o seu dom e a sua maldição. Mantinha-a esperançosa, mas também a deixava vulnerável, cega para a tempestade que se formava na sua própria casa. Ela não viu a traição a chegar, não de André e nunca de Isabela. Nas semanas que precederam a gala, a ansiedade de Lúcia cresceu. As chamadas de André tornaram-se mais curtas. Isabela tornou-se mais distante, demasiado ocupada para se encontrarem para tomar café ou responder a mensagens. Lúcia atribuiu-o à sua própria insegurança. Talvez todos estejam apenas ocupados, talvez eu seja o problema. Mas quando a verdade atingiu, quando André e Isabela entraram no salão de festas de mãos dadas, com toda a cidade a olhar, o mundo de Lúcia implodiu. Agora, de pé sobre as ruínas da sua vida, Lúcia enfrenta o seu maior teste. Ela está assustada, tem o coração partido. Ela está mais sozinha do que nunca, mas ainda está de pé e está prestes a descobrir o quão forte ela realmente é. A Noite da Verdade. O Hotel Tivoli não só hospedava eventos, como também criava lendas. Construído nos anos 20, as suas colunas de mármore e tetos dourados tinham presenciado tudo, desde visitas reais até escândalos de celebridades. Aquela noite pertencia aos mais poderosos de Lisboa, diretores de empresas, ícones da moda e políticos, todos a orbitar à volta do sol social mais brilhante da cidade. A gala de inverno anual era mais do que uma festa. Era um campo de testes, um palco e, às vezes, um campo de batalha para Lúcia Veiga e eles três. A primeira neve da noite brilhava sob o resplendor dos candeeiros de rua, enquanto as limusines paravam ao longo do passeio. Os paparazzi desafiavam o frio, à espera daquela única foto.
Uma revelação acidental, um segredo sussurrado num canto escuro, uma luta de amantes congelada pelo flash. Lá dentro, o ar era quente e pesado, com o aroma de rosas brancas e perfume caro. Os empregados de mesa, em uniformes impecáveis, deslizavam pela multidão a equilibrar bandejas de champanhe e pequenos aperitivos com toques de ouro. A orquestra tocava jazz sob um imponente candelabro de cristal. A música era íntima e distante ao mesmo tempo, como se viesse de outro mundo. Lúcia entrou pelas portas giratórias a agarrar a sua mala prateada com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela parou na entrada, deixando que a cena a envolvesse. Conseguiu ver o seu fôlego por um momento, um remanescente do frio de fora. Depois, soltou-o e endireitou os ombros. O seu vestido azul brilhava sob a luz suave. O cetim fluía sobre a sua barriga de grávida, um símbolo de esperança, ou talvez de desafio. Ela sabia que todos a olhariam, e ela tentou fingir que não se importava. A grande escadaria descia para o salão de festas, onde centenas de convidados se misturavam sob grinaldas e luzes de fadas. Na base das escadas, um fotógrafo chamou seu nome. Senhora Fonseca, por aqui. Lúcia tentou sorrir, mas sentiu-se frágil, uma máscara mantida apenas pela força de vontade. Atrás dela, um casal sussurrava, os seus olhos a moverem-se para a sua barriga e depois a afastarem-se, envergonhados por terem sido apanhados a olhar. Ela dirigiu-se a uma mesa perto da borda da pista de dança, agradecida pelo breve anonimato da multidão. Aqui, sob o brilho dourado de milhares de velas, tudo parecia bonito, quase mágico. As mesas estavam cobertas com seda branca, cada uma posta com cristal reluzente e pratos com bordas douradas. Uma enorme escultura de gelo, com a forma do arco da Rua Augusta, brilhava no centro da sala, a derreter-se lentamente à medida que a noite avançava. O cartão de lugar de Lúcia estava entre o vice-presidente da Câmara da cidade e a editora-chefe de uma grande revista de moda. Ela sorriu educadamente enquanto eles falavam. As suas palavras misturavam-se num suave e sem sentido murmúrio. Alguém mencionou uma nova peça de teatro na Rua Augusta. Alguém mais fofocou sobre o último escândalo do presidente da Câmara. Mas Lúcia mal ouvia. A sua mente continuava a vaguear. Onde está o André? Ele virá em breve? Ele está a pensar em mim sequer? Onde quer que olhasse, as pessoas usavam máscaras. Vestidos brilhantes e fatos de designer escondiam segredos, ambições e corações partidos. Rivais de longa data trocavam elogios com os dentes cerrados. Casais poderosos posavam para fotos, a esconder a desatenção com uma facilidade praticada. Cada canto do salão de festas albergava uma história. Algumas românticas, algumas trágicas, algumas demasiado próximas da própria história de Lúcia. Ela viu Isabela do outro lado do salão, rodeada de admiradores, a sua risada a soar como um sino. Sentiu-se estranho ver a sua melhor amiga a flutuar pela noite, aparentemente sem preocupações. Isabela usava um vestido de seda vermelho, a cor da confiança e do perigo. O seu cabelo estava apanhado num coque solto. Diamantes brilhavam no seu pescoço e nas suas orelhas. Lúcia tentou olhar para ela nos olhos, mas Isabela não a olhou. A gala era um mundo em si mesma, um palácio construído sobre segredos e brilho. A orquestra acendeu-se, os casais dançaram e os empregados de mesa enchiam os copos antes que eles se esvaziassem. Um leilão silencioso oferecia férias de luxo e obras de arte raras. No andar de cima,
As salas VIP zumbiam com negociações que podiam mudar o destino de empresas ou famílias da noite para o dia. Lúcia dirigiu-se ao terraço para tomar ar. Lá fora, a cidade estendia-se para sempre, os arranha-céus a brilhar como brasas contra a noite, os sons abafados de risadas e música a flutuar do salão de festas lá de baixo. Por um momento, Lúcia permitiu-se acreditar que ela estava sozinha, apenas mais uma convidada perdida nas luzes. Mas mesmo aqui, ela podia sentir os olhos sobre ela, as perguntas, o julgamento. Pensou na rapariga que ela costumava ser, simples, esperançosa, destemida. Pensou nas mãos da sua mãe, com calos do trabalho, mas sempre suaves. No orgulho silencioso do seu pai, quando ela se formou no secundário, no pequeno apartamento que uma vez partilhou com o seu irmão, ambos a sonhar com dias melhores. Ela sentia saudades daqueles dias, sentia saudades da simplicidade, da honestidade. Aqui, tudo parecia afiado, perigoso, irreal. Um repentino estrondo de aplausos trouxe Lúcia de volta ao presente. O anfitrião estava no microfone a anunciar os grandes doadores da noite. Ela viu o foco de atenção varrer a multidão, a aterrar em André e Isabela enquanto eles faziam a sua grande entrada. A sala pareceu encolher, todos os olhos atraídos para o deslumbrante casal no topo das escadas. Enquanto eles desciam, a multidão dividiu-se. Os fotógrafos tiravam fotos, as pessoas sussurravam, e Lúcia sentiu-se a desaparecer no fundo. Ela queria correr, desaparecer, mas ficou imóvel. Os seus pés recusavam-se a mover. A orquestra começou a tocar uma valsa. André conduziu Isabela para a pista de dança, os seus movimentos suaves e praticados, um quadro de riqueza e traição. Durante a hora seguinte, Lúcia deambulou por um labirinto de conversas, sem nunca fazer parte de nenhum grupo. Ela assentia e sorria, mas o mundo sentia-se abafado, como se estivesse debaixo de água. A risada parecia demasiado alta, as luzes demasiado brilhantes, cada detalhe esculpido em gelo cristalino. De vez em quando, ela vislumbrava André, sempre com Isabela, sempre a rir. Na casa de banho das mulheres, um grupo de mulheres sussurrava num canto. Viste a melhor amiga, pobre Lúcia. Ela ignorou-as, a arrumar a sua maquilhagem com mãos a tremer. Queria gritar, partir algo, mas obrigou-se a respirar. O bebê deu outro pontapé, uma lembrança minúscula e insistente de que ela não estava sozinha. À meia-noite, o salão de festas era um nevoeiro de música e movimento, de alegria e crueldade. Para alguns, era a noite das suas vidas. Para Lúcia, era o fim de tudo o que ela pensava que sabia. Mas sob os candelabros, naquele mundo de cristal e ouro, algo feroz estava a despertar nela. Ela já não era a rapariga da sua pequena aldeia em Portugal. Ela era Lúcia Fonseca e a sua história estava longe de ter terminado. Comenta aqui. Se estivesses no lugar de Lúcia, o que farias? Irias para casa chorar? Ou usarias a dor para te tornares mais forte? Queremos saber a tua opinião. Por isso, comenta. A vingança da arquiteta. André Fonseca não nasceu para ser implacável. Tornou-se assim, peça por peça, à medida que o mundo lhe ensinava quão rápido se podia perder tudo. A sua história era daquelas que as pessoas adoram contar. Nas escolas de negócios e nos coquetéis. O rapaz de classe trabalhadora de um bairro de Lisboa que abriu caminho para sair da escuridão. Que aprendeu a trocar a humildade pela ambição e que nunca deixou que ninguém o visse a sangrar.
Aos 36 anos, André já era o diretor de uma startup de tecnologia que tinha passado de um projeto de programação numa cave a uma empresa de 500 milhões de euros. Ele tinha olhos afiados, mãos rápidas e um sorriso que as pessoas descreviam como perigoso. Do tipo que te promete o mundo e depois te faz assinar um contrato pela tua alma. Em público, ele era o charme em pessoa. Afável, espirituoso, sempre o primeiro a levantar um copo ou a dissipar uma situação tensa com uma piada. Mas, em privado, a pressão acumulava-se como nuvens de tempestade em julho. A sua empresa estava a crescer, mas os riscos também. Rivais o rodeavam como tubarões. Os investidores exigiam mais, sempre mais. E à noite, quando ele se olhava ao espelho, André não via um vencedor, mas sim um homem a fugir das sombras. Durante um tempo, Lúcia foi o seu porto seguro. Ela era tudo o que a cidade não era. Suave, sincera e constante. Ela tinha sido o seu maior consolo, a única pessoa que nunca o viu como um trampolim ou um alvo. No início, ela fazia com que o seu pequeno apartamento parecesse um lar. Ela cozinhava para ele, celebrava as suas vitórias, ouvia as suas ansiedades de meia-noite. Ele tinha se apaixonado pela sua risada, pela sua lealdade, pela forma como ela o fazia acreditar que podia haver algo mais na vida do que o próximo negócio. Mas à medida que a estrela de André subia, a sua inquietação crescia. O sucesso gerava paranoia. Cada vitória parecia frágil, como se pudesse ser roubada num instante. Ele via os seus amigos caírem em desgraça, via os seus mentores serem devorados por fofocas, processos judiciais ou maus investimentos. Ele prometeu a si mesmo que nunca acabaria como eles. Então, ele trabalhou mais. Ficava até tarde, fazia apostas mais arriscadas. A adrenalina era viciante. A sensação de que ele era o dono do seu destino, de que a própria cidade se dobrava à sua vontade. Mas a ambição, André aprendeu, é uma navalha de 2 gumes. Ele começou a medir-se por números. Receitas, seguidores, carros de luxo. Ele comprou um apartamento para Lúcia e depois criticou-a por não se encaixar no seu novo círculo. Ele queria que ela mudasse, que fosse mais perspicaz, mais deslumbrante, mais como as mulheres que os seus colegas levavam às festas. Ele começou a sentir ressentimento pela sua doçura, pelos seus valores de pequena cidade, pela forma como ela parecia não se impressionar com os luxos do sucesso. Por que é que ela não consegue ver o quão duro eu estou a trabalhar por eles? Por que é que ela não pode simplesmente ser feliz? Depois estava Isabela. Isabela era tudo o que André pensava que ele queria ser. Confiante, destemida, intocável. Ela encaixava perfeitamente no seu novo mundo. Rápida, ambiciosa, sempre um passo à frente. Com Isabela não havia silêncios desconfortáveis, nem julgamentos sobre noites tardias ou jantares perdidos. Ela o desafiava, o igualava, o empurrava a correr riscos que ele teria evitado com Lúcia. Eles falavam em código, entendiam a mesma fome, o mesmo medo de ficarem para trás. Isabela o fazia sentir vivo de uma forma que Lúcia nunca tinha conseguido. Ou era o que ele dizia a si mesmo. O romance deles começou como uma faísca, uma piada entre copos depois de um longo dia. No início parecia inofensivo. André convenceu-se de que ele o merecia, de que Lúcia o estava a travar, de que ele tinha ganho um pouco de emoção depois de todos os sacrifícios que tinha feito. Quando Isabela começou a enviar-lhe mensagens de texto tarde da noite, ele respondeu. Quando ela lhe confessou que sempre tinha admirado a sua ambição, ele bebeu como água depois de uma seca. Ele ignorou a culpa, empurrou-a para baixo com cada nova emoção. Em verdade,
A fraqueza de André nunca foi apenas a sua ambição. Era o medo de que não importava quanto ele ganhasse, nunca seria suficiente. As vitórias na sala de reuniões desvaneciam-se rapidamente. Os carros, os relógios, os elogios, todos perdiam o seu brilho. Mas Isabela era nova, emocionante, um espelho que refletia apenas o seu melhor lado. Com ela, ele não tinha de fingir ser o marido devoto, o futuro pai responsável. Podia ser simplesmente André, poderoso, desejado, em controle. Lúcia, entretanto, tornou-se um símbolo de tudo de que ele queria fugir. A sua gravidez sentia-se como uma âncora, a prendê-lo a uma vida que ele tinha começado a ressentir. Quanto mais a sua barriga crescia, mais ele se retraía, ficando no escritório até mais tarde, encontrando razões para viajar, dando desculpas quando ela lhe suplicava para falarem. Ele odiava a si mesmo por isso, mas não o suficiente para parar. Cada vez que Lúcia tentava estender a mão para salvar o que restava do seu casamento, André afastava-se mais. Na gala, André viu os seus dois mundos colidirem. Ele disse a si mesmo que não se importava com quem o visse com Isabela. De facto, uma parte retorcida dele queria ser descoberto, queria forçar a verdade a vir à tona para quebrar a frágil paz que ele já não conseguia manter. Ele convenceu-se de que Lúcia ficaria bem, que ela era mais forte do que parecia, mas a verdade era que André já não conseguia suportar a sua desilusão. Ele preferia ser odiado do que ter pena. Quando ele entrou naquele salão de festas com Isabela no braço, a adrenalina atingiu-o como uma droga. As câmaras brilharam, as pessoas ofegaram e por um momento ele sentiu-se invencível, um rei no seu castelo, intocável. Mas à medida que a noite avançava, ele sentiu o custo das suas escolhas a assentar sobre os seus ombros como chumbo. Os sussurros, os olhares, a devastação silenciosa de Lúcia, tudo o consumia, mesmo enquanto ele tentava minimizá-lo. André disse a si mesmo que não se arrependia de nada, mas enquanto a música aumentava e a noite se tornava mais frenética, ele vislumbrou Lúcia pela última vez, de pé sozinha, com a mão no estômago, a sua dignidade a desmoronar-se e, ainda assim, recusando-se a partir-se. Pela primeira vez em anos, André sentiu a mais pequena fissura na sua armadura. Ele olhou para o lado, porque ele sabia no que se tinha tornado, e ele sabia que nunca poderia voltar atrás. O momento que assombraria Lúcia Veiga pelo resto da sua vida começou com um único nome que ressoou pelo salão de festas. Senhor André Fonseca, poderia, por favor, juntar-se a nós no palco? A voz do anfitrião cortou a música, a atrair todos os olhares para o casal que estava no centro da pista. Era como se o universo tivesse coreografado a cena, a escolher Lúcia como a estrela involuntária de uma tragédia para a qual ela nunca quis fazer audições. Lúcia viu como André, ainda a segurar a mão de Isabela, sorriu e assentou graciosamente. Isabela, a sua melhor amiga, a sua irmã em tudo menos em sangue, apertou-lhe o braço e deu-lhe o seu sorriso mais deslumbrante. A absorver a atenção da câmara, a sala zumbiu com emoção e confusão. As pessoas murmuravam em voz baixa, as suas cabeças a virar de um lado para o outro, entre o casal radiante e a mulher que todos sabiam ser a esposa grávida de André. Por uma fração de segundo, Lúcia pensou que talvez ela acordasse. Talvez fosse um pesadelo, apenas a sua mente a pregar-lhe partidas cruéis, porque ela tinha ficado acordada demasiado tarde a preocupar-se. Mas não houve despertar. O choque era real. A humilhação, quente e dolorosa, a subir pelas suas bochechas, o pavor gelado a instalar-se no seu estômago, o batimento nítido e insistente do seu bebê. Como se até o seu filho pudesse sentir o desastre a desenrolar-se. O anfitrião entregou o microfone a André. André,
Como um dos filantropos jovens mais generosos da nossa cidade, nós adoraríamos ouvir algumas palavras de ti e da tua bonita acompanhante. Ele fez uma pausa. Os seus olhos moveram-se de Isabela para Lúcia e de volta, como se desafiasse André a dizer o seu nome. André não se perturbou. Ele não olhou para Lúcia. Obrigado, ele começou, a sua voz perfeitamente firme. Esta noite é sobre novos começos, sobre apoiar causas que importam e sobre ter a coragem de avançar para o futuro. Ele virou-se para Isabela. O seu tom suavizou-se por um momento. E às vezes, isso significa reconhecer quando o teu coração te leva para um lugar inesperado. As palavras caíram como um soco no estômago de Lúcia. À sua volta, os sussurros tornaram-se mais afiados, a cortar o brilho e a risada como vidro. Ele não é casado? Ela está grávida. Pelo amor de Deus, quem é que a Isabela pensa que é? Algumas pessoas tentaram evitar o olhar de Lúcia, envergonhadas por ela. Outras olhavam abertamente, a sua curiosidade tingida de alegria. Isto era melhor do que qualquer coisa na Netflix. No final, a mente de Lúcia vacilou. Ela tentou concentrar-se nos pequenos detalhes, a forma como o seu copo de champanhe tremia na sua mão, o suor frio que se acumulava nas suas costas, a dor nos seus pés, qualquer coisa que não fosse a cena que se desenrolava no palco. Depois, veio o momento que ela recordaria em câmera lenta pelo resto da sua vida. O fotógrafo do momento, a sentir uma oportunidade para uma foto que dominaria as manchetes, indicou a André e a Isabela que posassem juntos. Mais uma para a capa, ele gritou. André puxou Isabela para mais perto. Os seus braços deslizaram à volta da cintura dela. Eles sorriram para a câmera, o casal perfeito. E depois, quase como se fosse um sinal, ele beijou a bochecha de Isabela. O salão de festas explodiu. Alguns convidados ofegaram, outros simplesmente olharam com incredulidade. Os flashes da câmera capturaram tudo. O sorriso triunfante de Isabela, a confiança descontraída de André, o olhar de total devastação no rosto de Lúcia. Foi um momento desenhado para a máxima destruição, e todos o sabiam. Para Lúcia, o tempo fraturou. Ela ouviu o clique dos obturadores das câmaras, o suave tilintar dos copos, o sussurro áspero do seu próprio nome a passar de mesa para mesa. Ela sentiu-se exposta, nua, como se cada segredo, cada insegurança que ela tinha fosse agora de domínio público. Ela queria correr, esconder-se atrás das cortinas de veludo ou derreter-se no chão de mármore. Mas não podia mover-se. Estava paralisada pelo choque, pela dor, pela terrível realização de que o homem que ela amava tinha desaparecido, substituído por um estranho que nem sequer se importava em olhar para ela. Os convidados, a sentir o clímax do drama, inclinaram-se para a frente. Lúcia captou fragmentos de conversa. Ele trouxe a amante para a gala em frente à esposa. Pobre da mulher, parece que ela vai desmaiar. Isto vai estar em todas as redes sociais em minutos. Algumas pessoas tentaram oferecer-lhe consolo, mãos suaves no seu braço, sorrisos simpáticos. Mas a bondade deles só fazia com que a humilhação fosse mais nítida. Ela já não era uma esposa ou uma futura mãe. Era um espetáculo, uma lição prática sobre o quão rápido tudo podia desmoronar-se. Lúcia desculpou-se. As palavras ficaram-lhe presas na garganta. Ela apressou-se para a saída, a sua visão turva pelas lágrimas. Quase conseguiu. Quase escapou ao pior, quando a voz de Isabela ressoou atrás dela. Lúcia, espera, não te vás embora. Por um momento, o salão congelou. Todos os olhos viraram-se para as duas mulheres, a traída e a traidora. Lúcia virou-se.
O seu corpo tremia. A sua voz era apenas um sussurro. Por que, Isabela? Ela conseguiu dizer, a única palavra carregada com cada grama de dor e de incredulidade que ela sentia. Isabela vacilou. Pela primeira vez em toda a noite, a sua confiança falhou. Eu lamento muito, Lúcia, ela disse suavemente. Mas a sua desculpa soou vazia, ensaiada. Simplesmente aconteceu. Nós não queríamos magoar-te. André não se moveu para intervir. Ficou ao lado de Isabela, silencioso, inabalável, como se ele já tivesse tomado a sua decisão e nunca olharia para trás. Lúcia sentiu. Um sorriso amargo abriu caminho através das suas lágrimas. Claro que não, ela disse. Nunca é assim. Com isso, ela saiu, com a cabeça erguida, as mãos a tremer, o seu mundo em pedaços. Lá fora, o ar frio a acordou. Desceu os degraus a cambalear. O seu hálito embaciava na escuridão. As luzes da cidade tornavam-se borrões dourados e brancos. O seu telemóvel vibrou. Dezenas de mensagens, chamadas perdidas, alertas de notícias. A história já se tinha espalhado. Esposa grávida de diretor de tecnologia, traída publicamente em gala. A sua humilhação tinha se tornado viral, mas por baixo do coração partido, um novo sentimento começou a agitar-se. Uma pequena brasa de raiva, de resolução. Ela tinha sido partida em público, mas Lúcia Veiga ainda não tinha terminado. Ela sobreviveria a isto, e um dia o mundo iria vê-la ressurgir das cinzas. Lúcia cambaleou para a fria noite de Lisboa. O seu hálito a sair em rajadas irregulares. Os sons da gala ainda a ressoar nos seus ouvidos como uma risada cruel. O choque do ar frio sentiu-se quase como uma bofetada. Uma lembrança física de que o que acabara de acontecer não era um pesadelo, mas real. E toda a cidade tinha presenciado o seu mundo a desmoronar-se. Ela ficou por um momento no passeio, a agarrar o seu casaco com as mãos a tremer. Em algum lugar atrás dela, as luzes douradas do salão de festas ainda brilhavam e as risadas, a música, o tilintar dos copos continuavam intactos pela sua dor. A limusine em que ela tinha chegado tinha ido embora. Claro que sim. André deve tê-la mandado ir. Ou talvez ele nunca planeou que ela saísse com ele. Ela sentiu-se mais sozinha do que em toda a sua vida. Alguns convidados da festa ficaram nos degraus. Os seus olhos moveram-se para ela com uma mistura de pena e curiosidade. Lúcia tirou o telemóvel da sua mala, desesperada por alguma conexão, alguma fuga. O ecrã era uma avalanche de notificações. Mensagens de texto de conhecidos a perguntar se ela estava bem. Alertas de notícias com o seu nome na manchete. Chamadas de números que ela não reconhecia. Ela virou o telemóvel na sua mão e meteu-o de volta na sua mala. Não havia consolo em nada disso. Lúcia caminhou por quarteirões, os seus saltos a ecoar no passeio, o ar da noite a morder a sua pele. As lágrimas embaciaram a sua visão e ela limpou-as com os dedos a tremer, com medo de que alguém a pudesse ver e reconhecer. Nesta cidade, 1 milhão de corações partidos aconteciam todas as noites, mas naquela noite, o dela estava em exibição para aquele mundo inteiro. Ela meteu-se num beco tranquilo entre 2 edifícios altos, pressionou as suas costas contra o tijolo frio e deslizou-se até se sentar no chão. Foi então que os soluços finalmente vieram, silenciosos no início, depois dilacerantes. Todo o seu corpo tremia, enquanto ela abraçava os seus joelhos contra o peito.
As lágrimas eram quentes, imparáveis, a derramar toda a dor, a vergonha e a raiva que ela tinha engarrafado dentro dela durante meses. Ela sentiu o seu bebê a dar um pontapé. Uma lembrança de que ela não estava sozinha. Não de verdade, mas até isso não era um consolo agora. A sua mente repassou cada momento doloroso, a forma como André tinha olhado para Isabela, a pena nos olhos dos convidados, o som do seu próprio nome sussurrado nas suas costas. Pensou nos votos que ela e André tinham feito, nos sonhos que eles tinham construído juntos, nas noites em que ela tinha ficado acordada a preocupar-se e a amá-lo, a acreditar que o amor seria suficiente. Ela tinha renunciado ao seu lar, ao seu trabalho, à sua família na aldeia. Ela tinha feito desta cidade a sua casa por causa dele e agora, numa só noite, tudo tinha desaparecido. Durante muito tempo, Lúcia ficou ali na escuridão, a deixar a dor a consumi-la. Pensou no funeral da sua mãe, nos anos que tinha passado a cuidar do seu irmão, em todos os sacrifícios que tinha feito, a acreditar que tudo valeria a pena no final. Ela sempre tinha sido forte, sempre a que recolhia os pedaços e seguia em frente. Mas naquela noite, ela não queria ser forte, queria desaparecer, tornar-se invisível, voltar a um tempo antes de o seu coração ter conhecido tal agonia. Uma sirene distante uivou, e em algum lugar acima dela, uma janela fechou-se com um estrondo. A cidade seguiu em frente sem ela, indiferente, implacável. Lúcia cobriu a cara com as mãos e chorou ainda mais. "Por que eu?" sussurrou, a sua voz tão pequena que ela mal a reconheceu. "O que é que eu fiz para merecer isto?" O tempo pareceu parar. O mundo encolheu para o círculo de luz projetado por um único candeeiro de rua para o seu próprio coração partido. Ela sentiu-se vazia, perdida, como se o seu futuro tivesse sido apagado num só gesto cruel. Depois de um tempo, os seus soluços acalmaram-se, substituídos por um entorpecimento frio e corrosivo. Ela aproximou os joelhos, a tremer no seu vestido fino, e olhou para o passeio, a sua mente em branco. Pela primeira vez em anos, ela não tinha um plano, nem esperança, nem ideia do que fazer a seguir. A vida que ela tinha construído com André, cada recordação, cada promessa, parecia uma piada cruel. Lúcia tentou imaginar como seria o amanhã. Iria para casa? Iria ligar para o seu pai e tentar explicar o impensável? Iria fazer as malas e fugir da cidade? Iria correr de volta para o seu lar no norte e começar de novo como se nada disto tivesse acontecido? As perguntas giravam, mas não havia respostas. Apenas um vasto e ressonante vazio. O seu bebê mexeu-se dentro dela, um pequeno batimento contra as suas costelas, e Lúcia agarrou-se a ele desesperadamente. "Eu sinto muito", sussurrou, a sua voz áspera. "Eu sinto muito mesmo." Ela perguntou-se se o bebê podia sentir a sua dor, se ela já tinha falhado como mãe antes de sequer ter começado. As horas passaram. Lúcia não se moveu. Estava entorpecida. Um fantasma a assombrar a cidade, que ela uma vez chamou de sua casa. De vez em quando um carro passava. Os seus faróis projetavam longas sombras através do beco, mas ninguém parou, ninguém a viu. Finalmente, quando o frio se tornou demasiado, Lúcia obrigou-se a pôr-se de pé. As suas pernas estavam rígidas, o seu rosto manchado de lágrimas e rímel. Ela limpou as bochechas, ajeitou o seu vestido o melhor que pôde e cambaleou de volta para a rua principal. Ela chamou um táxi e entrou, dando o seu endereço ao motorista com uma voz a tremer. A viagem para casa foi silenciosa. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade, a vê-las tornarem-se borrões e manchas à medida que o carro se movia pela noite.
Quando ela chegou ao seu edifício, estava exausta, demasiado cansada para chorar mais, demasiado vazia para sentir muito. Lúcia entrou no apartamento que ela e André, uma vez, tinham chamado de seu. O lugar sentia-se estranho, despojado de calor. Cada sombra era uma lembrança do que ela tinha perdido. Ela afundou-se na beira da cama, tirou os seus sapatos e deitou-se sem se trocar, o vestido ainda frio contra a sua pele. No silêncio, a dor ameaçou engoli-la por completo. Mas em algum lugar, no fundo, a mais pequena brasa de resolução piscou, uma faísca teimosa e desafiadora que se recusava a morrer. Ela tinha perdido tudo, mas ainda estava a respirar, e no dia seguinte ela iria decidir o que fazer com as cinzas. A força que ressurgiu. Na manhã seguinte, a luz do sol derramou-se pelo quarto, a pintar faixas de ouro no chão de madeira. Lúcia estava acordada, a olhar para o teto, o seu corpo pesado pelo esgotamento e pela dor de coração partido. A cidade lá fora rugia, como se nada tivesse mudado. Mas para ela, o mundo tinha se aberto. Pela primeira vez em horas, ela respirou fundo, a tremer, e obrigou-se a sentar-se. A sua mente estava crua, o seu coração maltratado. Mas em algum lugar, por baixo da dor, algo diferente estava a agitar-se. Não era apenas raiva ou tristeza, era uma faísca de clareza, um sentimento que ela não sabia que possuía. Talvez ela tivesse perdido André. Talvez ela tivesse perdido Isabela. Talvez ela tivesse perdido o futuro que ela tinha imaginado. Mas ela ainda estava aqui. Ela ainda era Lúcia. E ela não era tão impotente como todos pensavam. Ela levantou-se, a mover-se pelo apartamento, como uma estranha na sua própria vida. As suas mãos deslizaram sobre as fotos emolduradas. Ela e André, na sua lua de mel, na costa do Algarve. Uma foto dela a segurar um ramo de flores no casamento de Isabela. Uma foto dela com o seu irmão mais novo numa aldeia costeira. Cada recordação parecia agridoce agora. Mas enquanto ela passava o polegar sobre o vidro, ela lembrou-se do que aqueles momentos significavam. Eram lembretes de que ela tinha sobrevivido a coisas piores. Ela podia sobreviver a isto também. Lúcia tomou um banho, vestiu-se com roupas limpas e apanhou o cabelo num rabo de cavalo simples. Olhou-se ao espelho, à espera de ver uma mulher arruinada. Mas em seu lugar viu alguém feroz, alguém pronta para lutar por si mesma e pelo seu filho. O seu telemóvel tocou. Uma mensagem de texto do seu pai, depois outra do seu irmão, e dezenas mais de conhecidos e amigos que tinham sabido da gala. Mas houve uma mensagem que se destacou, uma nota curta e formal de um nome que ela não via há anos. Senhora Veiga, o escritório do seu advogado confirma que o fundo fiduciário foi autorizado. Por favor, ligue para ele o mais depressa possível. Lúcia pestanejou. As palavras trouxeram-lhe uma memória que ela tinha enterrado profundamente. Anos atrás, logo depois da morte da sua mãe, a sua avó tinha se sentado com uma pilha de papéis legais e lhe tinha contado a verdade. A família de Lúcia, os Veiga, não eram apenas pescadores e cozinheiras humildes. A sua mãe tinha herdado silenciosamente uma fortuna de uma antiga linhagem familiar. Um fundo fiduciário estabelecido gerações antes, cheio de ações, terras e investimentos que se tinham transformado numa pequena fortuna. Mas a sua mãe nunca a tinha tocado. Usa-o só se alguma vez precisares mesmo, ela lhe tinha dito, e usa-o para te proteger. Durante anos, Lúcia não tinha pensado no dinheiro. Ela tinha vivido simplesmente.
Ela tinha pago a sua própria escola. Ela tinha trabalhado por tudo o que tinha. Ela nunca tinha contado a André sobre o fundo fiduciário. Ela nunca quis que o casamento deles fosse construído sobre segredos. Mas nas semanas que precederam o casamento, a sua avó tinha falecido, deixando Lúcia como a única herdeira de um legado que valia milhões. E ela tinha feito exatamente o que a sua mãe lhe pediu. Escondeu-o. Ela queria construir a sua vida sobre o amor, não sobre a riqueza. Agora tudo tinha mudado. Agora o dinheiro não era um fardo, era um escudo. Lúcia sentiu o seu coração a acelerar à medida que as peças começavam a encaixar. O escritório do advogado ficava na Avenida da Liberdade, escondido numa torre de vidro anônima. Ela ligou, a sua voz firme. "Eu estou pronta para aceder ao fundo fiduciário", ela disse. O advogado, o Dr. Mário Diniz, cumprimentou-a calorosamente, já à espera dela. "Nós estamos ao seu serviço, Sra. Veiga. Nós temos a documentação pronta. Gostaria de vir esta tarde?" Ela assentiu, a sua mente a correr com possibilidades. Ela não tinha precisado de ser rica para ser feliz, mas agora ela apercebeu-se de que ela precisava de poder para recuperar a sua vida, para proteger o seu filho, para mostrar a André e ao mundo que ela não era a vítima da sua história. No seu caminho para o escritório do advogado, Lúcia sentiu-se a mudar. Ela viajou no elevador em silêncio, a lembrar-se de todas as vezes que ela tinha passado por edifícios como este e se tinha sentido pequena. Não mais. Quando o Dr. Diniz a levou a uma sala de conferências privada e lhe entregou os documentos, ela assinou com mãos que não tremiam. Ela ouviu enquanto ele lhe explicava os detalhes, os investimentos, as contas, o portfólio de bens e as propriedades em nome dela. No final da reunião, Lúcia apercebeu-se de que o seu patrimônio líquido excedia até o de André. Ela saiu do escritório com um novo sentido de propósito. Ninguém na gala, ninguém no mundo de André, tinha adivinhado que ela era mais do que uma dona de casa. Para eles, ela era uma sombra, um acessório bonito, um espírito amável, alguém para ser ignorado e deitado fora. Mas ela era muito mais. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Lisboa, Lúcia permitiu-se imaginar o futuro. Ela podia ficar e lutar. Ela podia proteger-se a si mesma e ao seu bebê. Ela podia recuperar tudo o que lhe tinha sido roubado. A sua dignidade, os seus sonhos, a sua voz. Quando regressou à casa, o entorpecimento tinha desaparecido. No seu lugar havia algo quente, brilhante e implacável. Ela abriu o seu portátil, a rever os detalhes do fundo fiduciário, a lista de contactos que a sua avó lhe tinha deixado. Um publicista de renome, uma equipa de segurança discreta, conexões com alguns dos melhores especialistas legais e financeiros da cidade. Lúcia apercebeu-se de que ela não precisava de André. Ela não precisava do dinheiro dele, da sua aprovação ou do seu nome. Ela tinha tudo o que precisava para reconstruir mais forte, mais inteligente e intocável. No dia seguinte, ela encontrou-se com a sua nova equipa numa sala de reuniões privada, com vista para o Parque Eduardo VII. Eles ouviram enquanto ela explicava a sua situação. Os seus rostos tornaram-se sérios enquanto ela descrevia o que tinha acontecido. "Nós podemos ajudá-la, Sra. Veiga", a sua advogada assegurou-lhe. "A senhora não tem de fazer isto sozinha." Lúcia abanou a cabeça, um sorriso a surgir nos seus lábios. "Eu sei, mas eu quero." Pela primeira vez, ela sentiu-se poderosa, não pelo dinheiro, mas porque ela tinha escolhido o seu próprio futuro. O mundo pensou que ela era fraca, derrotada, apenas mais uma mulher traída.
Mas eles estavam errados. Lúcia Veiga estava de volta, e ela estava apenas a começar. A ascensão. Algo tinha mudado fundamentalmente em Lúcia Veiga. Onde havia dor, agora havia um sentido de propósito claro. A mulher que tinha chorado sozinha num beco, que tinha passado uma noite sem dormir perdida em vergonha e dor, já não se sentia impotente. No momento em que ela assinou aqueles papéis do fundo fiduciário e saiu da torre de vidro da sua advogada, ela podia sentir a balança a inclinar-se. A sua história já não era de vitimização, mas de poder recuperado. O mundo ainda não o sabia, mas Lúcia estava prestes a tornar-se em alguém que eles não podiam ignorar. A sua transformação começou em silêncio. O primeiro passo foi curar. Ela não fugiu da sua dor, ela a enfrentou. Permitiu-se chorar pelo que tinha perdido. E depois, lentamente, ela decidiu o que queria construir no lugar. Lúcia começou com o básico: comer bem, descansar, dar passeios pelas avenidas arborizadas da cidade. Ela deixou que a energia implacável da cidade a acordasse de novo. Todos os dias, enquanto ela via o sol nascer sobre o horizonte, ela prometeu a si mesma e ao seu filho, por nascer, que ela nunca permitiria que ninguém a fizesse sentir pequena de novo. Depois, o trabalho real começou. Com a ajuda dos contactos da sua avó, Lúcia montou uma equipa discreta, mas formidável. Ela entrevistou publicistas que se especializavam em consertar reputações, advogados conhecidos pela sua ferocidade em casos de divórcio, planeadores financeiros e estilistas que entendiam que a apresentação podia ser uma arma. Ela era cuidadosa, medida e, acima de tudo, estratégica. Durante anos, Lúcia tinha se permitido desaparecer no fundo. Agora, ela deu um passo à frente. Ela sentou-se com uma estilista chamada Amália, uma lenda da indústria que vestia as mulheres para o poder, não só para festas. Amália ouviu a sua história e assentiu. Tu não precisas de um disfarce, ela disse. Tu precisas de uma armadura. Lúcia trocou o seu guarda-roupa suave pastel por linhas limpas e cores audazes. Ela aprendeu a diferença entre passar despercebida e destacar-se. Foram-se os vestidos fluidos e as sabrinas. Em seu lugar, havia blazers afiados, camisas brancas impecáveis e sapatos que a faziam sentir mais alta, mais inabalável. O seu cabelo foi cortado num bob elegante e polido, fácil de manter, impossível de ignorar. Um ligeiro toque de maquilhagem realçava os seus olhos, fazendo o seu olhar ser feroz em vez de assustado. A mudança foi mais do que superficial. Lúcia também investiu em si mesma. Ela leu livros sobre negócios, liderança e negociação. Inscreveu-se em workshops, fez networking discretamente, mas com um propósito, e começou a seguir os mercados financeiros e as notícias de tecnologia, recusando-se a ser enganada de novo. Ela parou de se desculpar pela sua inteligência, pelas suas opiniões, pela sua ambição. Era assustador o quão rápido as atitudes das pessoas mudavam quando ela se comportava com confiança. No início, alguns amigos e conhecidos mal a reconheciam. Outros, surpreendidos pela sua compostura, rapidamente se aperceberam de que ela não era alguém de quem se tivesse pena, mas sim alguém que se respeitasse. A Lúcia não se importava com os rumores ou os sussurros que a seguiam depois do escândalo da gala. Ela tinha passado tempo suficiente da sua vida a preocupar-se com o que os outros pensavam. De agora em diante, ela vivia para si mesma e para o seu filho. Com a sua equipa legal em andamento, Lúcia começou silenciosamente a desvincular a sua vida da de André. Ela congelou as contas conjuntas,
Documentou cada caso de má gestão financeira e certificou-se de que os seus interesses e os do seu bebê por nascer estavam protegidos no iminente divórcio. Ela recusou-se a atender às chamadas de André ou a responder às suas mensagens de texto cada vez mais desesperadas. Ela deixou que a sua advogada se encarregasse de tudo. Ela não lhe daria a satisfação de a ver ferida de novo. Mas a transformação de Lúcia não era só sobre deixar a sua velha vida para trás. Era sobre tornar-se no tipo de mulher que ela desejava ter tido como um modelo a seguir enquanto crescia. Uma mulher que se recusava a ser partida pela traição, que transformava a dor em poder. Ela começou a fazer voluntariado num abrigo de mulheres local, a partilhar a sua história em pequenos círculos privados. Ela encorajou outras mulheres a proteger os seus bens, a confiar nos seus instintos e a exigir algo melhor para si mesmas. Cada vez que ela falava, ela sentia o apoio das mulheres à sua volta. Um exército silencioso, mas forte juntos. Lúcia também se aproximou da sua família, ligou ao seu pai e ao seu irmão e contou-lhes tudo. Não a versão adoçada, mas a verdade. Eles uniram-se ao lado dela, prometendo o seu apoio, o seu amor e, quando ela mais precisava, a sua perspectiva. Tu sempre foste a forte, Lúcia, o seu irmão lhe disse. Tu só te esqueceste por um tempo. Em breve os convites começaram a chegar. Eventos de caridade, jantares de negócios, até entrevistas de televisão. Lúcia aceitou apenas os que se alinhavam com os seus novos valores. Ela já não se contentava em só assistir. Ela queria fazer a diferença. Ela doou para causas perto do seu coração. Ela começou a ser mentora de mulheres jovens interessadas em tecnologia e negócios, e certificou-se de que a sua voz era ouvida. A sua presença nos eventos tornou-se impossível de ignorar. Onde antes ela tinha ficado à margem, agora ela entrava nas salas com a cabeça erguida, os ombros para trás, os olhos brilhantes de determinação. E as pessoas notaram. Uma noite, um conhecido CEO aproximou-se dela numa gala. Uma real desta vez, não só um palco para a humilhação. Ele estendeu-lhe a mão para a felicitar pela sua compostura e resiliência. A sua história está em todo o lado, ele disse. Mas a forma como a geriu é inspiradora. Se alguma vez quiser colaborar, a minha equipa teria sorte em trabalhar consigo. Lúcia sorriu, amável mas firme. Obrigada, ela respondeu. Eu acabei de começar. A velha Lúcia, a que tinha duvidado de si mesma, a que tinha deixado que outras pessoas definissem o seu valor, tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher forjada pela dor, mas definida pela esperança e pela coragem. Ela já não era só a esposa de alguém. Ela era Lúcia Veiga, independente, poderosa e finalmente livre. A cidade estava em alvoroço pela próxima gala, um evento de caridade enorme para a educação infantil realizado no Centro Cultural de Belém. Há apenas uns meses, o nome de Lúcia Veiga tinha sido sussurrado como uma história de aviso. Aquela noite estava na boca de todos por uma razão diferente. A imprensa especulava sobre a sua transformação, a sua nova confiança e os misteriosos movimentos de poder que ela tinha feito nos bastidores. Os convites para o evento eram tão cobiçados que algumas pessoas pagaram milhares de euros por uma mesa só para ter um vislumbre da mulher mais comentada da capital. Lúcia preparou-se com a sua disciplina habitual. A sua equipa tinha gerido cada detalhe, desde o elegante vestido azul meia-noite, desenhado só para ela por uma das melhores casas de moda, até a chegada silenciosa num carro privado. Nenhum paparazzi a apanharia a tropeçar ou insegura, mas havia uma surpresa que ninguém esperava. Aquela noite, Lúcia não chegaria sozinha. Mário Diniz era uma lenda no mundo dos negócios. Mais velho, brilhante,
um multimilionário que se fez a si mesmo com uma reputação de integridade e audácia. Ele tinha sido mentor silenciosamente de dezenas de jovens empreendedores sem nunca procurar as manchetes. Quando Mário se ofereceu para acompanhar Lúcia à gala, ela quase recusou, não querendo usar a fama dele como um escudo. Mas Mário tinha sorrido e dito: "Tu não precisas de proteção, Lúcia. Tu precisas que o mundo veja que tu não estás a lutar nesta guerra sozinha." No momento em que eles pisaram o tapete vermelho, a atmosfera mudou. Os flashes das câmeras explodiram. Todas as conversas pareceram silenciar-se quando Lúcia e Mário entraram de braço dado, com o queixo erguido, a sua presença uma aprovação silenciosa. Os repórteres chamaram o seu nome, desesperados por um comentário. Mas Lúcia simplesmente sorriu, um sorriso tranquilo e firme que irradiava confiança. Lá dentro, o evento era um turbilhão de riqueza e influência. Todos os rostos se viraram para eles. André e Isabela já estavam lá, rodeados pela multidão que uma vez pertenceu a Lúcia. Por um breve momento, ela encontrou os olhos de André do outro lado da sala. Ele parecia atordoado, depois zangado, e depois algo mais. Arrependimento, talvez, ou humilhação. Isabela, ao seu lado, parecia pálida, o seu sorriso a vacilar. Mário guiou Lúcia pela sala, a apresentá-la a pessoas influentes, CEOs, filantropos, membros do conselho que a cumprimentaram com respeito, não com pena. Ela falou facilmente sobre os seus novos projetos, os seus investimentos em startups lideradas por mulheres, os seus planos para um fundo de bolsas para raparigas em tecnologia. Ninguém perguntou sobre André, ou sobre o escândalo. Ninguém o precisava. Ela já tinha escrito uma nova história para si mesma, e a cidade tinha se apaixonado por ela. Mas Lúcia não tinha terminado. Quando a noite chegou ao seu ponto mais alto, o anfitrião da gala chamou a atenção de todos. Esta noite gostaríamos de reconhecer uma mulher que mostrou uma resiliência e visão extraordinárias. Uma mulher que, em face da adversidade, optou por levantar os outros. Ele indicou a Lúcia que se juntasse a ele no palco. O salão de festas explodiu em aplausos enquanto ela se aproximava do pódio. Lúcia respirou fundo e enfrentou a multidão. O mesmo mundo que tinha presenciado a sua humilhação, agora esperava o seu próximo movimento. Ela começou, a sua voz clara e forte. A maioria de vocês conhece-me pelo que aconteceu há uns meses, quando a minha vida pessoal foi transmitida para que todos a vissem. Isso doeu, isso humilhou-me, e por um tempo eu estive partida. Mas eu apercebi-me de algo importante. Ninguém pode definir o teu valor exceto tu. A traição não tem de terminar a tua história. Às vezes, é o começo de uma melhor. A fervorosa audiência ouviu hipnotizada enquanto Lúcia continuava. Eu estou aqui não apenas como uma ex-esposa, não como uma vítima de fofocas, mas como uma mulher que recuperou a sua voz. Eu usei a minha dor como combustível para ajudar os outros. Mulheres que iniciam negócios, raparigas que sonham com um futuro em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, famílias que precisam de esperança. É assim que o verdadeiro poder se parece. Quando ela terminou, os aplausos ressoaram pelas salas, sinceros, até emocionados. Lúcia olhou para André e Isabela. O rosto de André era de pedra, mas as suas mãos tremiam. Isabela olhou para o lado, os seus olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Depois do discurso, o anfitrião convidou Mário a juntar-se a ela para um painel de discussão sobre liderança e resiliência. As câmaras rolaram enquanto Mário elogiava a bravura de Lúcia, a chamá-la o futuro do mundo filantrópico desta cidade. À frente de todos, ele anunciou uma doação de 1 milhão de euros para o fundo de bolsas de Lúcia, a transformar a sua missão privada numa vitória pública.
Mas a vingança de Lúcia nunca foi sobre dinheiro ou aplausos. Era sobre recuperar a si mesma e obrigar André e Isabela a vê-la, não como a mulher que eles traíram, mas como a que se tinha elevado acima deles. Ao longo da noite, ela captou a forma como as pessoas a olhavam, já não com pena, mas com admiração e espanto. Depois do evento, André tentou aproximar-se dela, desesperado para falar em privado. Lúcia encontrou os olhos dele, o seu olhar tranquilo, inabalável. "Eu desejo-te o melhor, André", ela disse, a sua voz suave, mas resoluta. "Mas eu já não preciso de ti nem das tuas desculpas." Ela virou-se, deixando-o de pé na multidão, exposto e irrelevante. Mais tarde naquela noite, Lúcia e Mário partilharam um brinde tranquilo no terraço, com a cidade a brilhar lá embaixo. "Tu conseguiste", Mário disse, a levantar o seu copo. Lúcia sorriu. "Não, eu acabei de começar a viver. Todo o resto foi só sobreviver." A cidade lhe pertencia agora, não porque ela tinha ganho uma batalha, mas porque ela tinha reescrito as regras. A sua história já não era sobre traição ou perda. Era sobre força, dignidade e uma vingança tão pública, tão perfeita, que não precisava de crueldade. Apenas o poder inegável de ressurgir uma e outra vez nos seus próprios termos. Algumas semanas depois da gala, enquanto a luz do sol de primavera aquecia a cidade, Lúcia Veiga encontrava-se em frente a um auditório cheio na cimeira de liderança feminina. A notícia do seu regresso tinha se tornado uma lenda. Os convites para falar em podcasts, noticiários e painéis de negócios chegavam aos montes. Mas aquela noite, era diferente. A sala estava cheia de mulheres jovens, algumas que mal estavam a começar as suas carreiras, outras que enfrentavam lutas que Lúcia conhecia muito bem. Cada rosto estava virado para ela, os olhos a brilhar de expectativa, esperança e talvez até um pouco de medo. Lúcia olhou para este mar de mulheres e sentiu algo poderoso a surgir dentro dela. Ela sempre se tinha considerado uma pessoa comum, uma rapariga de aldeia que casou numa vida grande. Mas o último ano tinha lhe ensinado que nenhuma mulher é verdadeiramente comum. Não quando ela decide levantar-se, lutar, acreditar no seu próprio poder. Ela aproximou-se do microfone, respirou lentamente, deixando que o momento se assentasse à sua volta. A sua voz, quando saiu, era clara e forte, sem rasto da mulher que uma vez tinha chorado sozinha num beco. "Eu quero contar-vos uma história", ela começou. Uma história sobre uma mulher que pensou que o seu mundo acabou na noite em que o seu marido a traiu. Ela perdeu o seu casamento, a sua melhor amiga, e por um tempo quase se perdeu a si mesma. Mas aqui está a verdade, a verdadeira lição que eu quero deixar-vos esta noite. A vossa força nunca é medida pela quantidade de vezes que vocês caem. É medida pela quantidade de vezes que vocês decidem levantar-se de novo. Ela olhou à volta da sala, a encontrar os olhos de uma mulher jovem na primeira fila. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. As pessoas vão tentar dizer-vos o que vocês valem. Eles vão definir-vos pela vossa dor, pelos vossos reveses ou pelo vosso silêncio. Eles vão esperar que vocês fiquem partidas, mas vocês não têm de os ouvir nem por um segundo. Vocês têm de escrever a vossa própria história nos vossos próprios termos. O aplauso que se seguiu foi suave no início. Depois tornou-se mais forte à medida que Lúcia continuava. Eles disseram que eu era apenas uma dona de casa, apenas a esposa de alguém, apenas uma cara bonita num evento de caridade. Quando o meu marido me deixou pela minha melhor amiga, eu pensei que essa etiqueta me seguiria para sempre.
Mas o que eu não vi naquela altura, e o que eu vejo tão claramente agora, é que as nossas maiores dores podem tornar-se no começo da nossa maior força. Ela fez uma pausa, a memória daquela noite na primeira gala a piscar na sua mente. Quão pequena eu me tinha sentido, quão derrotada, e agora de pé, em frente a estas mulheres, eu sinto-me infinita. Não há vergonha em sentir-se perdida. Não há fraqueza em desmoronar-se. Mas nunca deixem que ninguém vos convença de que a vossa história terminou por causa do que alguém vos fez. O mundo quer que vocês se tornem pequenas, quer que vocês encolham, que vocês deixem espaço para os egos de outras pessoas. Mas vocês não têm de o fazer. De facto, vocês não devem fazê-lo. Lúcia partilhou como ela tinha reconstruído a sua vida, passo a passo doloroso, não porque ela era extraordinária, mas porque ela se recusou a deixar que mais alguém terminasse a sua história. Ela falou das noites em que ela duvidou de si mesma, das manhãs em que ela acordava ainda a sentir dor, e dos dias em que ela se obrigou a seguir em frente pelo bem do seu filho por nascer. Ela falou da equipa que ela construiu, das novas amizades que ela formou, das mulheres que ela conheceu em abrigos e em reuniões de negócios, igualmente que a lembraram da resiliência feroz e tranquila que cada mulher carrega dentro de si. Ela explicou como quando a sua filha nasceu, ela olhou para aqueles pequenos olhos e fez uma promessa. Tu nunca serás informada de que és fraca ou que o teu valor é definido pelo amor de outra pessoa. Tu verás desde o início que as mulheres são guerreiras, amáveis quando elas escolhem, ferozes quando elas devem ser e nunca jamais devem ser subestimadas. A sala explodiu em aplausos de novo e Lúcia sorriu. Desta vez, não só para a audiência, mas para si mesma. Ela lembrou-se de quem ela costumava ser, a mulher que perdoava com demasiada facilidade, que colocava todos os outros em primeiro lugar, que deixava que as necessidades de outras pessoas abafassem os seus próprios sonhos. Ela honrou aquela mulher porque ela tinha sobrevivido. Mas ela também honrou a mulher em que se tinha tornado, a que estava naquele palco, sem remorsos e imparável. Ela terminou com uma mensagem para cada mulher, independentemente do seu passado ou do seu presente. Vocês não são fracas. A vossa dor não vos torna menos, torna-vos mais. Deixem que o vosso coração partido se torne no vosso combustível. Deixem que cada traição se torne numa razão para se amarem mais, para lutar pelo vosso futuro, para ocupar o vosso espaço e usar a vossa voz. Não esperem que alguém vos resgate, sejam as vossas próprias heroínas. E se alguma vez duvidarem do vosso poder, apenas olhem para os milhões de mulheres à vossa volta, a levantarem-se, a falarem e a provarem a cada dia que não há nada mais imparável do que uma mulher que se recusa a render-se. Depois do seu discurso, Lúcia recebeu uma avalanche de mensagens. Algumas de estranhos, outras de mulheres que ela tinha conhecido no caminho, todas a dizer a mesma coisa. Deste-me esperança, fizeste-me acreditar que posso começar de novo. Lembraste-me que a minha história não terminou. Mais tarde naquela noite, enquanto Lúcia embalava a sua filha na cama, ela olhou para a cidade, que uma vez lhe tinha parecido tão fria, tão implacável, sentiu uma paz que ela nunca tinha conhecido antes, não porque a sua vida fosse perfeita, mas porque ela a tinha reclamado. Ela tinha sido queimada, mas não tinha sido partida. Ela tinha aprendido a levantar-se, a lutar e a liderar. E para cada mulher que presenciou a sua jornada, que viu a sua humilhação tornar-se em triunfo, que encontrou uma faísca de bravura na sua história, Lúcia enviou uma promessa silenciosa. O teu poder é real. A tua voz importa.
O teu futuro é teu para reclamares. Enquanto as luzes da cidade brilhavam e o seu bebê suspirava no seu sono, Lúcia soube que isto era apenas o começo. Não só para ela, mas para cada mulher corajosa o suficiente para escrever o seu próprio final. Se esta história te inspirou, por favor, subscreve o nosso canal para mais histórias de resiliência e empoderamento. E não te esqueças de clicar em gosto neste vídeo e partilhá-lo com alguém que precise.